General, o senhor falou uma palavra agora que é engraçada. Até essa guerra começar, ela não saía dos noticiários. Quando a guerra começou, varreram lá para... Duas palavras que se varreram para baixo do tapete depois que a guerra começou. A corrupção na Ucrânia e o nazismo. A influência do nazismo lá. Mas eu vou ficar com a primeira, que é a corrupção. Eu queria saber o seguinte: o governo Zelensky perdeu nas últimas semanas aí diversos próceres, né? Inclusive o Arestovich, que era uma estrela, que ia dando entrevistas, etc. E também aquele caso, o ministro do interior, que morreu num acidente altamente suspeito, né? Nos subúrbios de Kiev, e outras demissões que o Zelensky fez. Circulou um boato muito forte, que foi até na Reuters aí, sobre a demissão do ministro da Defesa, e depois o Zelensky voltou atrás. O que está acontecendo em Kiev? Soutor, a corrupção é endémica e toda a gente o diz. Portanto, todos os fóruns internacionais o dizem, apontam para valores brutais em termos de corrupção, em termos do desvio de material, em termos de desvio de equipamento. Aliás, logo no início do conflito tivemos reportes de que do material na Darknet, de material à venda, de javelins, etc., de material à venda na Darknet. Lembramos daquele avião que caiu estranhamente no norte da Grécia, que teoricamente era um grupo sérvio que aparentemente seriam munições inertes para treino, minas de treino inertes, um bocado, em que havia suspeitas se eventualmente os serviços secretos israelitas estariam nesse processo. Foi tudo muito nebuloso e muito abafado. A questão, lembramos daquele spot que surgiu, que era a NBC que apresentou com os contractors a dizer que 70% dos recursos desaparecem. E, portanto, a questão depois há todo um conjunto de escândalos que se verificam, depois há aqueles pequenos procedimentos que são explorados mediaticamente, mas que são importantes e que fazem a diferença, não é? É o facto do procurador, o vice-procurador-geral, ter havido uma orientação de Zelensky para que as pessoas fossem, digamos, bastante frugais no seu estilo de vida, e depois o vice-procurador foi passar férias para a Espanha. Há imagens de Timoshenko no Bahrein a passar férias em fato de banho. Não é que não possa fazer, naturalmente, mas isso depois é explorado mediaticamente. Depois houve um conjunto de personalidades que foram precisamente afastadas na sequência de uma visita de William Burns, que é o diretor da CIA, aos Estados Unidos. William Burns terá ido aos Estados Unidos, há informações que apontam nesse sentido, e terá informado, nós estamos a pagar esta guerra, grosso modo, estes senhores, porque os americanos sabem o que é que se passa, monitorizam o que é que se passa. Aquela reportagem da NBC foi uma bomba, não é? E alertou, e há efetivamente, no Congresso, alguns, não obstante o apoio seja geral, bipartisan, como lhe chamam, mas algumas vozes no Congresso que se surgem, na Fox News, não é? Que é o canal da oposição, que sistematicamente isto é desmascarado. E veio Trump, esta semana, digamos, dizer... à maneira de Trump, no dia em que eu for eleito, 24 horas depois esta guerra termina. Não é bem assim, porque nós fomos à história e vemos que Trump tem, digamos, telhados de vidro, mas ele fala a voz dos descontentes e diz: no dia seguinte em que eu for ali, Victoria Nuland vai fazer outras coisas. Os generais que estão todos aqui à espera de ir para terem depois contratos milionários na base tecnológica industrial ou no complexo industrial militar, são todos demitidos. E aliás, basta lembrar que Lloyd Austin, não é? Lloyd Austin, que é o ministro, com respeito ao Ministro da Defesa, o Secretário da Defesa, de onde é que ele veio? Ele fazia parte do Conselho de Administração de várias empresas, uma delas a Raytheon. A Raytheon é a empresa que faz os NASAM, não é? O último NASAM que foi vendido, que os Estados Unidos encomendaram para mandar para a Ucrânia, custou 1,2 bilhões de dólares.
Portanto, eu não estou a dizer que o senhor é corrupto, não é? O que eu estou a dizer é que, eventualmente, num país onde se analisam os conflitos de interesse, alguém de um conselho de administração de uma empresa do complexo industrial militar dificilmente terá uma situação muito confortável para ser o decisor político. Não obstante, os americanos são uma grande democracia, os Estados Unidos são uma grande democracia, não ponho isso em causa. E cada país tem as suas regras, não é? Mas foi Trump que o disse, não sou eu. Foi Trump que o disse. O que Trump disse é que, em boa verdade, digamos, arrasou a situação e depois há todo um conjunto de incidentes. Entretanto, há um ataque informático feito pela Killnet, ou pelo Joker, pelos dois, que são dois grupos de hackers russos, naturalmente, financiados pela Rússia, ou são um braço armado da Rússia no ciberespaço, que desmascarou, nomeadamente, o Sr. Reznikov, que, portanto, alegou, pelo menos que o Sr. Reznikov havia ali havia um conjunto de circunstâncias um pouco comprometedoras. E veio alguém do partido Sérvios, um deputado do partido Servos do Povo, do partido de Zelensky, dizer que Reznikov iria ser substituído, não era demitido, ia ser substituído e iria para ministro das indústrias estratégicas. Portanto, ia ser afastado. Aparentemente, ele foi mantido pelos americanos e pelos ingleses. Porquê? Porque é um homem de mão. É um homem de mão. Aliás, vemos Reznikov com lencinho, lembram-se disso, não é? Com lencinho, por acaso era um Sukhoi 17, salvo erro, era um Sukhoi, podia ter posto um F-16, não é? Mas pronto, é um homem dos americanos e é o que é, e tem um radar em miniatura em cima da sua secretária, portanto, é o que é um advogado, sempre desprestígio para os advogados, naturalmente, é um advogado de prestígio, e pronto, virou o Ministro da Defesa. Mas o que é uma verdade é que todo um conjunto de vice-ministros foram positivamente afastados. O Ministro da Administração Interna, o Ministro do Interior, as condições em que ele morreu, e morreu a equipa toda dele, não é? O número 2 de um dos ministérios, há imagens, eu creio que é o número 2 do Ministério da Defesa, se a memória não me atraiçou, há imagens de o SBU em casa dele, portanto, serviços secretos em casa dele, a retirar maços de notas de um falso, num sofá. Um sofá dos grandes, não é? A abrir e a tirar uma pilha de notas. Portanto, a corrupção, aliás, a Ucrânia é endémica, a corrupção, aliás, Zelensky ganha as eleições, o presidente Zelensky, que não era o candidato do Ocidente, o candidato do Ocidente, apoiado pelos americanos, era Poroshenko, que é um oligarca e que estava a contas com a justiça, como sabemos, não é? O Zelensky ganha as eleições porque surge a operacionalizar aquilo que ele defendia no filme que estava a fazer em séries na televisão, que era Servos do Povo. Precisamente, aliás, faz um partido com o nome e a mensagem que tinha era duas. Ele tinha duas mensagens fortes. E foi assim que ele ganhou, e ganhou bem. A primeira mensagem era fazer a paz. E Zelensky procurou fazer a paz. Zelensky fez imediatamente uma troca de prisioneiros, como nos lembramos. Depois, a entouragem em torno de Zelensky não lhe deu muito campo de manobra. E depois as circunstâncias precipitaram-se, nomeadamente. E a segunda mensagem, a segunda promessa de Zelensky era combater a corrupção. Combater a corrupção. Mas a corrupção, pelos vistos, faz parte não é defeito, é feitio. Faz parte do ecossistema. A Arestovich é um pouco diferente, se me permite, Sr. Comandante. A Arestovich é uma perda muito grande para a Ucrânia. Porque a Arestovich é o mentor político do regime. Aliás, os dois putativos ou potenciais substitutos de Zelensky, do presidente Zelensky, um é um militar, o outro é um civil, ou era até há pouco tempo, não é? Até antes de cair em desgraça. Um é Zaluzny, que o Ocidente apadrinha, aliás, que coloca na primeira página do da Time, que lhe dá uma auréola de quase de cônsul romano que venceu os bárbaros, não é? É um pouco isso. E o outro é Arestovich. Arestovich é efetivamente era o conselheiro político de Zelensky. Porque é que ele caiu em desgraça? Porque
antecipou-se à narrativa. E aquele míssil S-300 que caiu na base de um edifício e que matou, que todos nos lembramos, matou 40 e tal pessoas, não sei se foi 47, foi um número muito substancial de pessoas, o Arestovich descaiu-se e disse, não, e aquilo foi um míssil ucraniano, foi um S-300, aquilo foi um incidente. E queriam esfolá-lo vivo, se me permitem este termo, não é? Queriam linchá-lo em público e, o que é uma verdade, por causa de um incidente, não sei se ele está completamente encostado. O que é uma verdade é que ele fala todos os dias e diz, eu agora não tenho vínculo político, posso dizer o que me apetece. E o que diz compromete um bocadinho a narrativa ucraniana. Mas Arestovich era uma personalidade e está-se a posicionar, em boa verdade, para poder ser, dentro do mesmo regime, a alternativa a Zelensky, porque com esta medida que Zelensky hoje pôs, está-se a cantonar, está-se a pôr num deadlock, num dead end, não é? Portanto, quando a alternativa é ganhar ou morrer, isso não ganha, não é? Lembramos no Sr. Guaidó, não é? O Sr. Guaidó, o Ocidente rapidamente descarta os heróis. Lembramos da Ashraf Ghani. Ashraf Ghani veio do Banco Mundial, fez um livro, tinha a solução para o Afeganistão, era um homem fundamental. Vimos como é que ele saiu de Cabul, não é? Como é que ele saiu de Cabul, como é que os Estados Unidos negociaram a paz sem o convocar. Portanto, a Zelensky, o risco de lhe fazerem o mesmo, hoje é um herói, mas os norte-americanos rapidamente transformam alguém bestial em besta, ou alguém besta em bestial, que é o que têm feito. Aliás, há pouco o Sr. falou, ou foi o Sr. Comandante, que falou acho que foi o Sr. Comandante, que falou em Karadzic e em Karadzic, precisamente, os acordos de Dayton. Então assinaram os acordos de Dayton com aquele cidadão e depois, a seguir, lançou-lhe um mandato de captura. Não é? Então tiveram a negociar com um criminoso. Não é? Então, quem é que teve em Dayton? Teve o Milosevic, teve o Karadzic, não é? Então, negociaram Dayton, não é? E a seguir, eu não digo que Karadzic seja um santo, não é, mas Ezbegovic também não era, não é? Tuzman também não era. Vinham todos da entourage do tempo de Tito. E têm todos sangue nas mãos, tinham todos, já morreram, não é? Tinham todos sangue nas mãos. Eram todos nacionalistas que não olharam a meios para atingir os fins. E o que é que queriam? Estavam num país que tinha a mesma moeda, não tinha fronteiras, não é? E agora querem todos ir para a União Europeia para ter a mesma moeda para não ter fronteiras. Não é? E por isso mataram não sei quantas dezenas ou centenas de milhares de pessoas. É o desalento que temos, Sr. Comandante. Muito obrigado.